E aí, pessoal, o DM do Grêmio, Jeromel, Ferreira, PP, Renato elogiou o DM do Tricolor. Nós vamos falar sobre a recuperação dos jogadores a partir de agora. O DM está perdendo gente, as macas estão esvaziando, você vai entender. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas agora é hora da HMB Carway, porque nesse mês de maio, a HMB Carway traz mais vantagens para você adquirir o seu novo Hyundai. HB20 Comfort com câmbio automático grátis e a linha Creta com super valorização de seu usado em até R$10.000. Visite uma das lojas Carway e confira de perto esses modelos incríveis que estão com essas condições especialíssimas. Vantagens Carway. Realize um test drive na HMB Carway. Em Porto Alegre, fica na Ipiranga 5570. Mas tem Canoas, tem Novo Hamburgo e tem Bento Gonçalves. Gente, o tão discutido DM Tricolor e todas as suas dificuldades. Eu ontem estava pensando, montando as pautas para hoje, e à tarde vou fazer um vídeo sobre Eduardo Antonini, ex-dirigente, que está voltando à cena política, mas eu queria falar sobre o Ferreira e quando que ele voltaria a ser opção. E consegui as informações sobre o Ferreira também, em razão disso consegui as informações sobre o Jeromel, mas hoje eu fiquei muito feliz porque eu abri eu sou assinante do ZH Digital. E eu abri o ZH Digital e tem uma matéria completíssima sobre o DM. Matéria do Demoliner, que é um baita de um repórter, além de tudo é um cara querido, assim, sabe, gente boa. Eu tive a oportunidade de conversar com ele 2 vezes, assim, um cara encantador, assim. E ele fez, então, uma matéria, aí sim, matéria, não as 2 informações que eu precisava. Ele fez toda a matéria sobre os jogadores. Começa dizendo que o Grêmio já teve 12 jogadores no DM e que agora são 7 no DM. 7 jogadores. Os 2 que eu estou preocupado, o Jeromel e o Ferreira, que eu vou falar mais, mas também PP, João Pedro, Diego Souza, Jonathan Robert e ainda Rodrigo Ferreira, que foi o jogador que acabou sofrendo uma lesão no joelho e ficou no Grêmio para se recuperar. E aqui começa a nossa conversa. Por quê? Porque a gente vê uma diminuição dos jogadores, mas a gente vê jogadores importantes ainda sem a data de retorno. E neste ponto aí a matéria também se aprofunda muito mais do que eu me aprofundei, porque ela traz ponto a ponto e cada um dos casos esses retornos. Se você quiser, o link está ali. Eu entro pelo Clique RBS, né? Eu sou velho, né? Agora é GZH, deu uma reformulada lá, o troço ficou mais moderno, mas eu ainda sou do tempo do Clique RBS, lá que começou lá no início dos anos 2000. Mas, dentro disso, a gente começa a imaginar também como que o Grêmio vai contar e quando que o Grêmio vai contar. Eu vou começar pelos 2 jogadores que eu busquei informação, o Jeromel e o Ferreira. O Jeromel, ele sofreu uma lesão no menisco no início da temporada. Em princípio, essa lesão, ela é de curta recuperação. Aí vocês vão lembrar que o Jeromel chamou uma coletiva dele. Teve gente dizendo que naquela coletiva ele iria se aposentar, aquele papo todo que a gente conhece. Mas não, ali ele revelou que ele teve um problema diferente, parece que um calo ósseo, edema ósseo, não sei bem o nome, e ali aquilo atrapalhou, tá? Virou 4 meses a partir daí, né? A gente sabe que ele vai ser avaliado, a gente sabe que ele está tentando voltar, a gente sabe que ele quer muito voltar, mas o fato é, com as pessoas que eu conversei ontem, que ninguém sabe quando ele vai voltar. Porque esse calo ósseo
depende de uma nova avaliação e ninguém conseguiu me dizer se vai voltar. Eu sempre que surge isso, alguém diz, vai voltar daqui a um mês, vai voltar a treinar com bola amanhã. Ele já tem corrido, o Eduardo Picão tem trazido as informações que ele corre de chuteira e tal, mas daí a jogar em alto rendimento tem um grande caminho. Então, tem essa situação. Não temos ainda o prazo de retorno do Jeromel. Com relação ao Ferreira, o Ferreira teve 2 lesões já esse ano. Ele teve uma primeira lesão muscular, parou, tal. A lesão, vocês vão lembrar, ela nem foi discutida, né? Porque naquela lesão do Ferreira, ele demorou para constatar que era lesão, ele estava sentindo dores e tal. O Renato é que lá no 3º, 4º jogo que ele não faz, o Renato é que diz, não, ele vai jogar, ele não tá jogando porque ele tá lesionado. Aí, opa, como assim se não foi divulgado? Aí ele volta na segunda semifinal contra o Ipiranga e ele, 10 minutos de jogo, ele tem uma lesão. Vocês lembram disso? Ele tem uma lesão. E ali o Ferreira começa a ter problema. Qual era a previsão? Ele teve uma lesão grau 3, vocês lembram disso? De 2 a 3 meses. Tá no prazo ainda. Mas também o Grêmio não quer acelerar o Ferreira, porque existe uma história aí das dificuldades do Ferreira. Então, esse é um dos problemas que a gente imagina que o Grêmio esteja tratando de maneira muito fechada. Mas o Grêmio não quer dar previsão, mas é preciso dizer que ainda está dentro do prazo, que seria agora mais para o final desse mês. Vamos torcer que isso se feche. Se ele se demorar, bom, aí vai mais tempo. Um jogador que está no DM, aí já entrando especificamente na matéria do Demoliner, repetindo, muito boa matéria, aconselho a leitura. Eu gosto de ler, né? Então aconselho sempre a leitura e desses repórteres bons, então melhor ainda, jornalístico, né? Jornalístico, sem nenhum tipo de opinião. E que é a do PP, que o Grêmio espera pela previsão inicial lá para o final de julho. Eu acho que é seríssima essa lesão. Tá o PP. O João Pedro se espera que ele possa jogar rapidamente, né? Ele teve a lesão no segundo jogo lá contra o ABC, vocês lembram, aqui na Arena, entendeu? E aí a gente espera que ele tenha condição de jogo, né? Rapidamente, né? Ele já está correndo, vocês estão vendo ele correr, a gente espera que rapidamente ele esteja à disposição. Os outros jogadores no DM, o Diego Souza, o Rodrigo Ferreira e o Jonathan Robert, que vai só em outubro. Então, essa é o quadro do DM do Grêmio. Se a gente pensar do ponto de vista prático para o Grêmio, são 4 jogadores. O Jeromel, que é titular. O Ferreira, que é uma baita opção de velocidade. O PP, que é titular. E o João Pedro, que era titular. Esses são os quadros, os jogadores. O resto, Rodrigo Ferreira, o Diego Souza, que parece que não volta a jogar, e também o Jonathan Robert, que é uma lesão mais séria, que tem que ter muito cuidado. 4 jogadores. 4 jogadores que a gente está atento aí, e o mais próximo de voltar, pelas informações que se tem aqui, especialmente na matéria do Demoliner, é o João Pedro. É o João Pedro mais próximo a voltar. Volta agora? Cara, eu acho que não. Não sei se o Grêmio apressaria o retorno dele para o jogo contra a equipe do Cruzeiro, né? Com certeza lá no Paraná ele não vai, então o Grêmio vai diminuído lá, mas contra o Cruzeiro talvez ele volte. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.